Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Meu dileto ouvinte do programa Oração da Manhã. Jesus, no Evangelho de hoje, que é de João 16, 5 a 11, ele vai nos ensinar o seguinte: é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós, mas se eu me for, eu o mandarei a vós. Vocês estão percebendo que os evangelhos dessas semanas, as citações dos evangelhos, estão já nos conduzindo para a grande preparação de Pentecostes, que começa na sexta-feira, a novena de Pentecostes. E nós vamos fazê-la com muito amor, pedindo realmente uma graça especial ao Espírito Santo para que nós sejamos verdadeiros instrumentos do amor de Cristo. Essas palavras de Nosso Senhor soam à primeira vista estranha ao coração dos discípulos. Eles estavam tristes com a perspectiva de separação, sem entender por que a ida de Jesus seria boa. Mas o Senhor, em sua sabedoria, revela o plano profundo de Deus. A sua ascensão ao céu não é ausência, é passagem para uma presença mais profunda e interior, a presença do Espírito Santo. Estamos às portas da semana de Pentecostes. Este é um tempo precioso para prepararmos os nossos corações para acolher com mais profundidade o Espírito Santo, esse defensor prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito é enviado do Pai e do Filho para nos guiar, consolar, corrigir e santificar. Ele é a alma da igreja, a chama que dá vida ao nosso testemunho cristão. Não tem sentido a nossa vida sem o Espírito Santo. Jesus diz que o Espírito convencerá o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao julgamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo atua como uma luz na nossa consciência, como mestre interior, como aquele que revela a verdade mesmo quando o mundo tenta abafá-la. E a consciência é a subjetividade de cada um de nós. Ninguém tem poder para entrar na consciência do outro, só Deus conhece a nossa consciência. Nem a inteligência artificial, nem os artifícios mais poderosos da ciência serão capazes de adentrar os pórticos da nossa consciência. O Espírito Santo age na nossa consciência, nos dando noção do nosso pecado, nos dando noção do direcionamento que nós devemos dar à nossa vida. Por isso o Espírito Santo nos convence do pecado. Porque o Espírito Santo, ele mostra para mim, para você, o pecado. Não para nos acusar, porque o Espírito Santo não é o acusador é o diabo. Ele é o defensor. Mas para nos curar, ele revela a justiça de Deus, não como condenação, mas como caminho de salvação. E ele nos recorda que o juízo já está pronunciado sobre o príncipe deste mundo, ou seja, o mal já foi vencido por Cristo. Precisamos, assim, dileto ouvinte, nos deixar conduzir por esse Espírito. Ele não é uma força impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que habita em nós, que fala em nós, que nos inspira. Quantas vezes ouvimos seu sussurro nas horas de dúvida? Quantas vezes ele nos impulsiona ao bem,
à reconciliação, à verdade, mas também quantas vezes resistimos a ele por orgulho, por medo e por comodismo. Que tristeza! Resistir à ação do Espírito Santo. Santo Irineu de Lyon, grande santo do século II, um padre da igreja, dizia que onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. Onde está o Espírito, está a plenitude da verdade, dizia ele. Para ele, o Espírito é como a água viva que sai do coração de Cristo e fecunda a terra seca do nosso coração. Que maravilha, que esplêndido ensino. E é por isso que Jesus diz, é bom para vós que eu vá, porque com a vinda do Espírito Santo, cada cristão se torna um pequeno Pentecostes ambulante, uma morada de Deus no mundo. Não estamos mais presos à presença física de Cristo em um lugar, mas recebemos o dom de sua presença espiritual em todos os lugares onde há fé e abertura ao Espírito Santo. A gente aprende no Catecismo Antigo de São Pio X, com aquela pergunta, onde está Deus? Deus está no céu, na terra, em todos os lugares. Deus está sempre presente. Como é bom isso. Estamos nos preparando para celebrar solenemente Pentecostes. Isso exige de nós coração vigilante e desejo sincero de transformação. Não podemos nos acostumar com uma vida cristã morna, sem fogo, fria. O Espírito Santo quer acender em nós o zelo, o fervor, a coragem de anunciar e viver a verdade do Evangelho. Que cada um de nós se pergunte hoje, tenho deixado ser conduzido pelo Espírito Santo? Nos negócios, na família, no trabalho, na vida espiritual? Ou estou preso a medos, vaidades, a um cristianismo superficial? O Espírito quer, meu dileto e amado ouvinte, nos libertar. Essa é a verdade. Ele nos impulsiona a viver com verdade, com retidão, com alegria. Abra o seu coração a Ele. Peça como a igreja reza. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. É este fogo, meu prezado ouvinte, que transforma vidas. Ele transformou a vida dos apóstolos, transformou a vida dos santos ao longo desses 2000 anos de igreja e quer transformar a mim e você hoje. Que nesta caminhada rumo a Pentecostes, deixemos que o defensor, o Espírito Santo, haja livremente na nossa alma, nos tirando a escuridão do pecado, as misérias, o medo, o orgulho, a vaidade, a soberba, a jactância, tudo que estraga a nossa vida, que o Espírito Santo possa queimar isso, porque isso é lixo. Ciúmes, bobagens, quantas coisas, falta de amor, falta de perdão, tudo isso é lixo que o Espírito Santo quer queimar no nosso coração. Quer queimar o lixo das drogas, da bebedeira, o lixo da pornografia, o lixo da mentira, o lixo da indiferença com as pessoas. Que o Espírito Santo nos ajude a fazer a vontade de Deus. A antífona de entrada da missa deste dia 27, terça-feira, é de Apocalipse 19, 7.
Alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus. O Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, passou a reinar. Nós estamos sob o reinado divino, o reinado de Deus. E como tal, nós queremos viver essa graça, ter essa consciência. Eu estou nas mãos do Senhor. O Espírito Santo é o meu guia. Como nós precisamos aprender com o Espírito Santo? E aqui eu tenho que reconhecer que na minha vida, uma grande descoberta do poder do Espírito Santo ocorreu quando ainda padre jovem, conversando, escutando, lendo os grandes ensinamentos da renovação carismática católica, esse movimento de Deus no Espírito, que fez muito bem à nossa igreja, que foi um grande empecilho à teologia ecofeminista da libertação, enquanto eles promoviam a desconstrução do sagrado, da piedade. A renovação carismática trouxe um alento espiritual para a igreja, o desejo da confissão, o desejo da missa, a valorização dos sacramentos e a devoção a Nossa Senhora, como esposa do Divino Espírito Santo. A verdade é que nós precisamos cultivar grandemente no nosso coração o desejo do Espírito Santo, o desejo de viver um novo Pentecostes, o desejo de cantar os louvores divinos. Meu dileto ouvinte, não deixe que este tempo de Pentecostes seja mais um tempo que passe na sua vida. Vamos procurar a conversão. Muitos de vocês que partilham aqui conosco o programa estão com o coração fechado. Vocês estão amargurados, entristecidos com os problemas na família, com os problemas na paróquia, na igreja. O coração está entumecido, sem vida, está um coração exunabrado, sem esse brilho que uma peça de ouro dá quando polida. Nós precisamos deixar Deus polir a nossa vida, quebrar ou aquebrantar o orgulho, as misérias que trazemos dentro de nós. Mesmo você que acha que está com grande expressão de piedade, cuidado, que você também pode estar com o coração cheio de orgulho espiritual, que não é bom. Você pensa, eu sou melhor do que os outros, eu rezo mais do que os outros. Isso não é bom. Que o Espírito Santo nos purifique, queime o lixo da nossa vida e nos dê a graça da luz para o Pai. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, eu quero te louvar, Senhor, pelo dom do Espírito Santo. Quero te louvar pelo ouvinte que está tocado no seu coração com o desejo de mudança de vida e não consegue porque é fraco. E nós vamos pedir o Espírito Santo para você, que o Divino Espírito Santo desça sobre você que está na angústia, na tristeza, na dor, longe da igreja, longe dos sacramentos, mergulhado no pecado. Que o Espírito Santo te dê a consciência do seu pecado e a libertação de todos esses males que grazam dentro de você e tira a sua alegria de viver. Mesmo você idoso e doente e acamado, precisa do Espírito Santo no seu coração. Que ele desça sobre nós, nos renove e nos faça novas criaturas no seu amor eterno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos de guarda e de Nossa Senhora, Esposa do Espírito Santo,
venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada terça-feira para você. Até a noite, às 20 horas, com o programa Oração da Noite, aqui no nosso canal. Assim seja.